Hoje você faz o Planeta Extremo, você que é a pessoa que faz as aventuras do Planeta Extremo, não é isso? Eu, o Cleiton, o Fernando e né, nesse quadro teve o Rodrigo Hilbert também. Ai, que legal. E você falou que o último, não sei se foi ao vivo. Islândia, foram pra Islândia. Mas foi no Dia das Mães que saiu, não foi? Foi. O que aconteceu? Como é que foi esse dia aí? O que você fez na Islândia? O que tem na Islândia? Putz, Um dos lugares mais Islândia bonitos. é um dos lugares mais lindos do mundo. É um lugar extremamente isolado, né? E ali já está em águas polares. E é a terra do gelo, Islândia, Iceland, terra do gelo. Mas, na verdade, é a terra do fogo também, porque nos últimos 10 anos tiveram não sei quantas dezenas de erupções vulcânicas com lava. E eles são profissionais nisso. Eles estão já acostumados a evacuar os vilarejos e as cidades super rápidas. E, assim, as pessoas que moram lá, elas enfrentam condições que, tipo assim, para elas escalar o Everest ou qualquer 8.000, vira fichinha. Porque o cara sai no inverno da casa dele e tá pegando temperatura de menos 40 com vento de 60 a 100 km por hora na cabeça. No quintal da casa dele, não escalando o Everest. Uma coisa cotidiana. É. Tipo assim, o clima na Islândia é muito hostil. Principalmente onde eles chamam de Highlands, que são as terras altas. Você saiu ali do litoral, daquela faixa litorânea, porque é uma ilha, né? E tem essa faixinha. E aí, tipo assim, 95% da população da Islândia mora nessa faixinha. Você saiu daquilo e foi pro meio lá nas terras altas, ninguém mora lá, ninguém vive lá. Tem umas cabanas abandonadas, assim, mas é uma coisa muito inóspita. E a gente foi para uma cabana dessa. E aí o cara falou, é questão de vida ou morte, vocês não saiam da cabana. E realmente, se saísse da cabana, assim, se você é varrido pelo vento, o vento te leva, você se perde, a whiteout, não tem como você ver nada. Aí você não sabe, tipo assim, se você for varrido pelo vento, você não sabe voltar. Sim. E se você não consegue voltar para ali, nessa temperatura, nesse vento, você só tem horas até morrer. Então, é um lugar realmente... E as histórias, né, de sobrevivência que tem na Islândia são incríveis. Eu estava vendo que é um dos países que aproveita melhor a natureza em termos de para energia, né? Total. Porque eles têm uma empresa que fornece energia que eles tiram do calor dos vulcões. Sim. Sem destruir nada da natureza. É geotérmica, né? E eles também... de todos os países do mundo, eles são o país que está com mais próximo, não dá para dizer igual, porque a igualdade de gênero, a gente está anos-luz disso, e eu posso falar por experiência, mas com a igualdade de gênero mais próxima, né, com uma taxa menos abismal entre mulheres e homens. E eles têm uma educação muito legal, assim, eles ensinam as crianças a meditar, são super inteligentes, os caras realmente respeitam a natureza lá. É um país que eu gosto, tirando a beleza natural. Assim, as cachoeiras que tem na Islândia, os cavalos islandeses que são lindos e super fortes e aguentam o mergulho, que é a água mais clara do mundo em questão de visibilidade, 100 metros de visibilidade, porque é água de derretimento glacial. Então, você pode tirar o regulador no meio do mergulho, beber a água e colocar de volta. Você mergulhou entre as placas tectônicas? Sim, chama Silfra. Eu mergulhei agora com a Globo e mergulhei da outra vez que eu fui também. E vou mergulhar quando eu voltar com você lá para a Islândia. E lá na Islândia que você mergulhou entre as placas? Sim, são 2 placas tectônicas e elas dividem a Eurásia da América do Norte. Então, é um marco lindo, assim, onde você consegue... A hora que você mergulha, você consegue encostar a mão na América do Norte e do outro lado, no continente que é Eurásia. Qual a maior profundidade que você já foi? Que eu já bati 90 metros, mas eu tô para quebrar essa profundidade em breve. Puta que pariu. Uma pergunta que tá aqui, cara, para você fazer as montanhas, subir as montanhas, existe um padrão ou cada montanha fala contigo de um jeito particular? Tem algumas coisas que são comuns em todas as montanhas, mas cada montanha é muito única, né? Então, é basicamente assim como um ser humano.
Tipo assim, todo mundo precisa respirar, precisa comer, precisa beber água. Tem algumas coisas que eu já sei do ser humano, é básico. É básico. Mas o jeito, o que você gosta, como você lida com... Isso vai variando de pessoa para pessoa. A montanha é como se fosse uma pessoa, né? Ela tem uma personalidade ali. É muito louco, mas depois que a gente escala tanto, a gente tem montanhas que, tipo assim, o clima é muito, muito hostil. Né? O microclima, naquela montanha. O K2, né? Considerado uma montanha bipolar por causa disso. Qual das duas que você achou mais difícil? K2 ou Everest? O K2 é muito mais técnico. O K2 é muito mais técnico. O Everest, ele é mais alto e a altitude coloca realmente uma dificuldade maior, mas de lugares técnicos e de perigo é o K2. O K2, pelo que eu vi, a natureza é mais imprevisível, né? As reações da natureza no K2 são mais imprevisíveis. Total. Os avalanches são muito mais frequentes e em cima das rotas de escalada, que são poucas rotas, então você tem que escolher, eu vou passar embaixo daquele serac. Serac é um bloco de gelo gigante que se cair na sua cabeça é um prédio de gelo maciço, você não tem chance nenhuma. Tranquilo. Então, a gente fez a Abruzzi, né? A rota Abruzzi chama. Então, a gente passou ali no bottleneck, que, putz, você olha para cima, não é, vai cair. É uma questão de quando vai cair. Então, você tem que passar o mais rápido possível ali. Entendi, caraca. É bom levar um cartomante. Não dá tempo. É bom respirar, chegar lá com fôlego e a hora de passar lá embaixo, não olhar para cima, não duvidar, não ficar pensando muito. O K2 te mostrou alguma coisa que você jamais esqueceu? Você já passou por uma coisa lá no K2? Porque eu já, fazendo aqui, né, como a gente ia conversar com você, para ter o mínimo, né, de informação, eu li algumas coisas interessantes sobre o K2, até que me deixaram assim, preocupado. Fiquei com medo assim, das pessoas. Assim, o K2 te mostrou alguma coisa que meio que te deu um medo que você jamais esqueceu? Acho que toda montanha me ensinou alguma coisa, ou várias coisas, mas do K2 especificamente. Não, pode ficar à vontade de ser mais abrangente. Tá. Eu acho que aconteceu uma coisa muito engraçada no K2. Todo mundo saiu para fazer come junto. Todo mundo decidiu, essa é uma boa janela de tempo, analisou as previsões de tempo e falaram, a gente vai sair então e vamos lá para cima, vamos fazer come. E tinham 120 escaladores de todos os países do mundo naquela temporada lá. Entre Sherpas, ocidentais, guias, 120 pessoas. As 120 pessoas saíram para escalar na mesma noite. Você começa a escalar à noite, né? Você faz come assim que amanhece e aí você desce. E aí a gente estava nesse grupo aí. E aí veio um avalanche gigantesco lá de cima e varreu as 2 últimas cordas fixas que levava para o cume. Então, a gente já estava quase no cume. A gente já tinha saído do campo 4, escalado horas. A hora que a gente viu todo mundo descendo. A galera que estava na frente. Aí a gente falou, o que aconteceu? Um avalanche. Um cara quebrou o braço, outra pessoa se machucou, tal. Tem que descer. Não tem cordas para subir. E aí, a gente teve que descer tudo. Campo 4, 3, 2, 1, volta pro campo base. 2 dias inteiros descendo. E aí o NIMS chegou. O NIMS com 5 Sherpas super fortes e falou, não, deixa que a gente refixa as cordas que foram varridas pelo avalanche. Porque eu tô com uma equipe aqui que tá já vindo do outro 8.000, já super aclimatados, com uma equipe dos 5 Sherpas mais fortes do mundo, ele é super forte. Eu uso meus Sherpas e a gente já está aclimatado, a gente fixa tudo e vocês podem subir depois da gente. Um dia depois da gente, vocês podem... A gente fixa, avisa que fixou e vocês podem subir. E aí, 2 dias depois, né, no dia seguinte, ele subiu, fez cume, fixou as cordas e no outro dia ele falou, pode subir de novo. Então, eu escalei o K2 praticamente 2 vezes em menos de uma semana. Que é uma montanha que se você escalar só uma vez, já é, assim, surreal. Agora, você fazer o K2 2 vezes, sobe, desce e tal, em menos de uma semana, isso é bem... E eu tava escalando com uma pessoa muito forte, né? Que, tipo assim, um escalador, tal, homem, guia de montanha, tal. E ele não quis subir de novo. Ele tava muito cansado, tava exausto, e ele falou, não quero subir de novo. Dos 120 escaladores, 100 foram embora. 100 vazaram, acabou a expedição.
E ele tentou fazer eu virar uma dessas 100 pessoas. E eu falei, olha, desculpa, custou muito para eu estar aqui. Custou muito para eu levantar o dinheiro. Eu que fui a líder da expedição, que levantei o dinheiro e pus a expedição e tal, convidei ele. E se você quiser ficar, pode ficar. Não é porque eu te convidei que você tem obrigação nenhuma. Tipo assim, se você ficar aqui não tem problema nenhum. Eu e o Sherpa que está escalando comigo, a gente vai subir. E aí, no fim das contas, ele viu que eu estava pilhada e que eu ia subir de qualquer jeito, e ele decidiu subir. E aí, eu meio que comecei a rezar, porque eu falei, putz, será que eu tô colocando a minha vida e a vida da pessoa que tá escalando comigo, né, tal, em risco? Será que eu tô sendo muito teimosa, porque eu sempre fui? E isso tá sendo uma teimosia que, tipo, de repente a montanha realmente não quer as pessoas aqui, eu vou pagar muito caro por isso e tal. E, de novo, eu comecei a rezar e pedir um sinal do universo. Rezar no sentido, não é rezar católico, é uma coisa meio que... É conversar com uma energia maior. É conversar com... Isso, exatamente. E aí eu falei, eu quero um sinal. E eu preciso de um sinal para saber se eu tô fazendo o que pode ou se eu tô indo contra o que vocês querem. E eu sempre fui a louca do arco-íris. Sabe aquela criança que desde pequenininha vê um arco-íris e sai correndo atrás do arco-íris e pula e se diverte e adora e tal? Sempre fui essa pessoa. E nesse dia, alguns minutos depois que eu pedi o sinal, o cara que estava escalando comigo, ele falou assim, olha para trás. E aí eu olhei para trás. E tinha um arco-íris, mas não era um arco. Pela primeira vez na minha vida, eu vi um arco-íris reto, uma linha perfeita, linha reta, completamente nítido, todo colorido, apontando para o topo do K2. E eu tenho essa foto, então... E eu nunca tinha visto um arco-íris reto na minha vida. E isso para mim foi assim, tipo... Caramba, que sinal animal! Tipo assim, não só mandou a coisa que eu mais gosto, como num formato completamente diferente, apontando pra cima. E é um momento que, não sei se assistiu meu documentário do K2, mas eu falo, pode escalar, pode ir, o universo quer que a gente vá lá pra cima e a gente vai fazer comida do K2. Eu falei isso. E dito e feito. Depois de 3 dias a gente tava no topo.